Se você está chegando agora aqui no canal, meu nome é Alex Salim, eu sou professor de Direito Penal e no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito das drogas ilícitas, obviamente, e toda a problemática envolvida, legislação, como que o consumo iniciou na história da humanidade, aqui no Brasil, a questão do julgamento do Supremo, Congresso Nacional, ou seja, nós vamos abordar várias questões relacionadas a esse tema. E eu peço a você que, se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilha e, sobretudo, deixa o comentário, porque isso me ajuda muito a balizar o tipo de conteúdo, a qualidade, como é que eu vou ajustando o nosso conteúdo aqui no canal. Bacana? Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, para nós falarmos então sobre esse tema, tema das drogas, né, ou entorpecentes, eu quero de início comentar sobre um julgamento, né, toda a polêmica do julgamento que está lá no Supremo Tribunal Federal, o julgamento de um recurso especial que foi apresentado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que, inconformada com a condenação de um indivíduo pelo crime de porte para consumo de droga, o artigo 28 da Lei de Drogas, a Defensoria Pública então manejou esse recurso, que foi até o Supremo e foi aberta toda essa discussão. Descriminaliza ou não o porte de drogas para consumo? Esse recurso ele foi levado até o Supremo em 2011, como vocês podem ver, e o julgamento no plenário do Supremo iniciou em 2015. Em 2015 iniciou então esse julgamento. O primeiro voto foi do ministro Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes, naquela época, ele defendeu a seguinte ideia: ora, se nós vamos então entender que o artigo 28 ele é inconstitucional, ou seja, não poderia ser considerado crime em razão da tese da autolesão, porque qual é o argumento da Defensoria Pública? Né? Não poderia haver esse crime porque quando o indivíduo está consumindo droga, isso está no âmbito da autolesão, da autonomia da vontade dele, porque ele não está prejudicando mais ninguém além dele. Ao longo do vídeo nós vamos ver que existem argumentos favoráveis e contrários à descriminalização. Mas a tese é essa. Então o Gilmar Mendes, analisando isso, olha, nós não podemos considerar inconstitucional o artigo que criminaliza o porte para consumo para uma droga e não para as demais. Não posso dizer assim, olha, é inconstitucional para maconha, mas as outras drogas continuam sendo proibidas. Então, o ministro Gilmar Mendes, seguindo esse raciocínio, ele entendeu que o artigo é inconstitucional e é inconstitucional para todas as drogas, né? E em seguida nós tivemos o voto do ministro Fachin e do ministro Barroso, né? Eles ali deram uma modulada e falaram, não, só vamos inicialmente considerar a maconha como possibilidade de consumo e as demais drogas nós verificamos depois. Então, eles estavam ali modulando esses efeitos. E aí o ministro Teori Zavascki, que estava vivo à época, ele pediu vista do processo, né? Bom, todos sabem a história, o avião que ele estava, onde ele estava caiu, e no lugar dele foi nomeado o ministro Alexandre de Moraes. Agora, em 2023, em agosto de 2023, esse julgamento foi colocado novamente em pauta e o ministro Alexandre de Moraes, o voto dele por ser considerado inconstitucional o crime de porte para consumo, mas ele estabeleceu ali um limite de 60 gramas que alguém poderia portar para não ser considerado traficante. Então, até 60 gramas seria liberado o porte para consumo da maconha especificamente. A ministra Rosa Weber, ela já adotou uma postura parecida com o ministro Gilmar Mendes, né? Todas as drogas deveriam ser aí liberadas, não faz sentido considerar inconstitucional para uma e não para outras, né? O ministro Cristiano Zanin, inclusive surpreendendo muito as pessoas, ele votou pela manutenção da criminalização, porém ele estabeleceu ali uma quantidade de 25 gramas que o indivíduo estivesse portando seria considerado usuário e não traficante. Por que o ministro Zanin fez isso? Mais adiante nós vamos ver o tipo penal, né, do artigo 28, mas a lei hoje ela não estabelece uma quantidade, né? Como é que eu diferencio um traficante de um usuário? Isso não está na lei. O que vai diferenciar é o comportamento, são outros elementos verificados ali na cena do crime que vão indicar se aquela pessoa está portando a substância para consumo ou, na verdade, ela está ali em atos de traficância. Mas mais para frente nós vamos ver isso. Então o ministro Zanin fez essa ressalva das 25 gramas. E aí
o ministro André Mendonça pediu vista do processo e interrompeu o julgamento. Bom, só para a gente finalizar essa primeira etapa, caso o Supremo, de fato, né, finalize aí o julgamento e entenda pela descriminalização do porte para consumo, ou seja, entenda como inconstitucional o artigo 28, né, da lei de drogas, nós vamos ter então o fenômeno da abolício crimes, né? Todas aquelas pessoas que estão condenadas por esse crime, né, o crime desaparece. Se ele desaparece do ordenamento jurídico, esse efeito deve ser retroativo, está previsto na nossa legislação. Então, caminhando aí, veio a reação do Congresso Nacional, né? O atual presidente do Congresso Nacional e do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele disse que é um grave erro o Supremo Tribunal Federal regulamentar isso, que isso é matéria do Congresso Nacional, né? E em seguida, lá, foi proposta uma PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição, que pretende inserir na Constituição a proibição de porte para consumo de todas as drogas. A meu ver, a Constituição não é o lugar adequado para esse tipo de normatização, até porque a própria lei de drogas, como nós vamos ver, ela não estabelece, né, quais drogas, quantidade, nada disso. Por quê? Porque existe uma dinâmica muito grande nesse mundo, né, no mundo das drogas, drogas que hoje estão surgindo há 5, 6 anos atrás, nós nem fazíamos ideia que poderia existir. Por exemplo, tem uma droga aí, a chamada K9, que é uma droga sintética, que há um tempo atrás nem se falava, nem se cogitava da existência dessa droga. Por isso que a lei de drogas, ela também não estabelece quais são as drogas proibidas, dependendo, como nós vamos ver mais adiante, de uma relação feita pelo Ministério da Saúde, né? Então, é publicada uma portaria com a relação de substâncias que devem ser proibidas, né? Que podem caracterizar o crime, aí, tanto de tráfico quanto de porte para consumo. Então, tá aí a reação do Congresso Nacional ao julgamento, tá? Então, vamos dar uma olhada aí, né, no ponto de vista histórico. Nós temos registros arqueológicos, né, na história da humanidade que remontam a 8.000 anos antes de Cristo. Esses registros indicam que a maconha ela já tinha naquela época uso medicinal e religioso. Mais para frente um pouquinho, andando na linha do tempo da história aí, 3.000 anos antes de Cristo, começaram a aparecer evidências de uso recreativo, né, da maconha. Nós também temos aí registros históricos e arqueológicos de consumo de maconha e ópio na região do Mediterrâneo, ali do mar Mediterrâneo, né? Um dos lugares de berço da humanidade, né? O ópio era muito consumido também, ou era utilizado tanto na Mesopotâmia como no Egito, também em rituais religiosos e até mesmo na prática medicinal, como já vou mostrar já já. E aí, chegando no século XVII, nós temos registros de que o ópio começou a ser fumado para fins recreativos, como a gente tem o conhecimento hoje, né? Expansão aí da consciência como os fins recreativos. E aí, nós temos, como vocês podem ver, o famigerado papiro de Ebers. Segundo a tradução desse papiro, os egiptólogos, né, a tradução feita por egiptólogos, já esse papiro traz o registro de prescrição de maconha para tratamento de inflamação. A gente também não tem como saber se os egípcios conheciam o princípio ativo, né, THC, etc. Mas havia sim prescrição da maconha como uma substância para minimizar aí os efeitos da inflamação. Bom, como que os entorpecentes chegaram no Brasil? Como que chega isso no Brasil? Os registros que nós temos é de que a droga chegou aqui no Brasil através do comércio de escravos, né? Quando começou essa movimentação do comércio de escravos para o Brasil, né, a maconha veio parar aqui no Brasil, e com a intensificação do comércio, né, mercantilismo e tal, essa movimentação de navios vindo da Europa para cá, então a droga começou a chegar aqui no Brasil. A navegação seria, vamos dizer assim, a globalização da época, né? Intensificou-se aí o contato com várias outras sociedades, né? E com isso a droga começou a circular com mais intensidade. E aí, nesse momento, eu quero mostrar para vocês, dar uma parada aqui no conteúdo para mostrar um vídeo da Cracolândia, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema hoje no Brasil.
é assustador, não é? Mas infelizmente essa é a realidade daquelas pessoas. E a gente vê aí, entra governo, sai governo, tanto de prefeitura como estadual, no estado de São Paulo, e o problema continua lá. Bom, mas avançando então aqui, política de repressão a drogas, né? Aquela famosa guerra contra as drogas. Como que esse termo guerra contra as drogas ele foi cunhado e como começou a política de proibição? Porque até então o consumo de drogas ele era permitido para as pessoas, não havia uma proibição jurídica, uma criminalização. Então nós temos o primeiro registro aí no século XIX, os Estados Unidos preocupado com o elevado consumo de álcool. Vejam que o problema inicial, né, ali, nos Estados Unidos, era o álcool. Temos também, mais ou menos nessa época, a chamada Guerra do Ópio. O que foi isso? Como eu disse, as drogas elas eram livremente comercializadas. Aliás, muitos países ganharam muito dinheiro com esse comércio, dentre eles a Inglaterra. Então a Inglaterra ela vendia muito ópio para a China. E o imperador chinês à época, percebendo o grande problema, né, o esgarçamento do tecido social que o alto consumo de ópio estava causando na sociedade chinesa, numa determinada data ele fez um ataque ao carregamento de ópio vindo da Inglaterra. E com isso iniciou-se uma guerra entre Inglaterra e China, que foi denominada de Guerra do Ópio, né? Então já a preocupação aí com o ópio naquela época. 1909, nós temos aí novamente os Estados Unidos preocupado com o consumo, né, de álcool e de outras substâncias, principalmente em suas colônias, notadamente nas Filipinas. E um bispo, né, o bispo Charles Brand, ele organizou a primeira convenção internacional sobre drogas lá em Xangai, né? E aí a proposta foi elaboração de estratégias de proibição do consumo do ópio, né, de controle, aliás, do consumo de ópio, porque isso estava causando aí problemas sociais na colônia, né? A segunda reunião internacional que nós tivemos foi em Haia, né, o segundo encontro, e aí a cocaína passou a ser incluída aí no rol de substâncias que também deveriam ser controladas. Em seguida, nós temos em Genebra também uma reunião, e aí já foi uma coisa mais ampla, né, uma reunião mais ampla, envolvendo inclusive vários países que outrora ganharam muito dinheiro com a venda dessas substâncias, e nessa reunião eles decidiram então punir, né, com prisão a produção, a compra e a venda de várias substâncias e passaram a incluir inclusive a maconha nesse rol, né, que era chamada de Indian Hemp. Então nós temos aí esse histórico, né, preliminar. Bom, e esse termo guerra contra as drogas, como é que ele foi cunhado? O que acontece? Nós sabemos que lá no início do século passado, os Estados Unidos, ele, dentro daquela dinâmica que eu expliquei até então, ele criou a lei seca, ele proibiu completamente o consumo de álcool nos Estados Unidos. E aí criou lá um departamento de repressão e tinha um xerifão lá que era chamado de Henry Eslinger. Esse profissional, né, era a polícia, era o departamento de repressão ao consumo e contrabando de álcool, né, ele tinha uma estrutura enorme, muita verba, e o que aconteceu? Os Estados Unidos, percebendo que a proibição não adiantou, pelo contrário, fomentou contrabando, aumentou a criminalidade, a guerra lá pela venda, inclusive é o período do Al Capone, né, acho que aqui todo mundo já ouviu falar e assistiu um vídeo sobre algum filme sobre o Al Capone, esse período. Os Estados Unidos resolveu voltar atrás e permitir novamente o consumo de álcool. E aí o Eslinger falou, caramba, vou perder meu emprego aqui, vou perder toda essa estrutura, toda essa verba. E aí ele virou os holofotes, ele virou os canhões para os usuários de droga, né, de outras drogas. Ele falou, bom, já que o álcool vai ser permitido, então eu vou criar aqui toda uma situação de clandestinidade daqueles que estão consumindo outros tipos de drogas, né? Então, mostrando agora aqui para vocês, olha, propagandas que eram feitas naquela época. O que acontece? O Eslinger, ele tinha muito acesso aos barões da mídia, do mainstream americano da época, né? O famoso aí Cidadão Kane. Então, usando essa influência, ele conseguiu fazer uma campanha de mídia nacional, né, assim, contrário ao consumo de drogas, né? Inclusive, aí está projetado para vocês a fala dele, né, num discurso no Senado americano. E ele diz o seguinte, ó, há 100 mil fumantes de maconha
nos Estados Unidos, e a maioria são negros, hispânicos, filipinos e artistas. Olha só, sua música satânica, o jazz e o swing, o jazz foi considerado uma música satânica, é resultado do uso de maconha, Esta maconha faz com que mulheres brancas busquem relações sexuais com negros, artistas e quaisquer outros. Então, percebam inclusive o caráter racista dessa fala, né, colocada ali, e aí ele, utilizando toda a influência que ele tinha, né, vejam aí os cartazes da época, né, como eles retratavam inclusive as drogas como substâncias satânicas, né, a música era satânica, as mulheres procuravam relações sexuais por conta das drogas, enfim. Claro, a gente tem que olhar todo o contexto histórico e o momento, né, que os Estados Unidos vivia ali. Bom, o que aconteceu? O Wesley começou a ganhar cada vez mais prestígio com essa história e ele conseguiu, inclusive, levar isso para as Nações Unidas, né? Então lá, Convenção Única das Nações Unidas sobre Narcóticos. Só que antes disso, os Estados Unidos, através de cobrança, antes de criminalizar mesmo, através de cobranças de tributos, ele tentou inviabilizar o consumo de drogas, né? Então lá no início do século 1914, primeiro com o Harrison Tax Act e depois em 1937 com Marijuana Tax Act, ou seja, tributação, como é feito hoje no Brasil. Hoje, quando a gente compra aí uma cerveja, uísque, vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, a carga tributária embutida é altíssima para tentar desestimular o consumo. Eles tentaram essa estratégia. Mas voltando para as Nações Unidas, então, o Eslinger conseguiu ali levar esse tema para a ONU, né? E foi lá, Convenção Única das Nações Unidas sobre Narcóticos, ou seja, começou a haver todo um ambiente mundial, né, voltado aí para a repressão do consumo, produção, transporte e venda, enfim, de drogas. E aí ele conseguiu, né, colocar nessa convenção a proibição de várias substâncias entorpecentes. E aí nós já chegamos aqui em 1971, governo do Richard Nixon, um presidente americano que teve uma série de problemas, escândalos, inclusive, né, o Watergate. Então ele ali com vários problemas no seu governo, tentando desviar a atenção, ele junto com a Eslinger, cunhou o termo guerra contra as drogas. E a partir daí, vários países passaram a ser signatários de tratados internacionais de repressão às drogas. Inclusive, o Brasil é signatário de um desses tratados e muitos juristas apontam isso como um problema, né, do Brasil, nesse momento, descriminalizar, porque ele assinou tratado internacional que se compromete a reprimir, né, o tráfico de drogas e a venda, consumo, enfim, de drogas. Então, essa é a história, né, desse termo da guerra contra as drogas que começou lá nos Estados Unidos e pela influência americana que tem na ONU, né, a ONU, os Estados Unidos têm uma influência enorme, né, vários tratados internacionais foram produzidos e o Brasil é signatário. Quando a gente está falando em Estados Unidos, eu quero mostrar para vocês, né, o grande problema hoje do fentanil, que é uma droga que está sendo consumida nos Estados Unidos. Na verdade, ele é um sedativo, né, tem aplicação médica. Normalmente as pessoas, quando vão ser entubadas, né, o sedativo utilizado para a intubação é o fentanil, só que lá nos Estados Unidos estão misturando essa substância com outras, consumindo, e isso tem causado aí pelo menos 300 paradas cardíacas e óbito de usuários desse tipo de substância nos Estados Unidos. Vou mostrar um vídeo para vocês a respeito disso, rapidinho.
Perceberam o estrago, né, dessa droga? Realmente ela transforma o indivíduo num zumbi. Agora, deem uma olhada na Dinamarca. Também eu trouxe mais um vídeo aqui para a gente ver centros de consumo de drogas pesadas na Dinamarca. Como é que funciona isso lá? Tell me what you're about to inject. It's good cocaine, a lot of heroin, and some diazepam benzos just to make the heroin stronger. When the users come, the only thing they have to bring themselves is the drugs they're going to consume. Everything else we give to them for free. This is just an example, but we give to them the needles, what they need to cook. Of course, the main thing is to save lives and to prevent diseases from spreading. I think we prevent a lot. This feels like a second home. And it's a safe place to take things in. When I take something that is really strong, I turn to the nurse that is sitting by the computer and I tell them, hey, listen up, I'm gonna take this strong dose, so they know what to expect if anything goes south. O tratamento aí é bem diferente, né? Então o indivíduo ele tem todo o acompanhamento para consumir esse tipo de droga. Então, agora no Brasil, quando no Brasil a gente tem historicamente a normatização com relação às drogas. Então, lá nas ordenações filipinas, no tempo do Império, nós já tínhamos ali a proibição, né, de comercialização de substâncias chamadas venenosas, né? Então, não havia uma distinção ali das drogas como hoje. No Código Penal republicano, quando o Brasil deixou de ser império e passou a ser república, nós tínhamos um artigo lá que fala também, olha lá, que era crime, né, expor à venda ou ministrar substâncias venenosas, novamente utilizando essa terminologia. Nós temos no início do século passado, né, em 1921, a regulamentação da possibilidade de internação compulsória de usuários de substâncias entorpecentes. Percebam que está andando próximo ali com a preocupação dos Estados Unidos com esse tipo de substância, né? E aí, seguindo, nós temos em 1930, olha lá, o país passou, assim como lá nos Estados Unidos, a reprimir o consumo de maconha, né? Também adotando aí uma característica racial para o problema. Seguindo, então, o que nós temos, portanto? Nós temos a legislação brasileira aí. A primeira lei de drogas, olha lá, 1976, a chamada Lei 6368 de 76. Percebam, né? Governo Nixon, 71, né? Nações Unidas e tratados internacionais. O Brasil assinou e aí ele produziu a primeira legislação específica para drogas, é a Lei 6368 de 76. Né? É a lei que vigorou até 2006. Nós vamos ver isso já já. Veio a Constituição Federal e equiparou o tráfico de drogas a crime hediondo. Em 1990, Constituição de 88, 1990, foi criada a Lei de Crimes Hediondos e fala ali do tráfico de drogas. Em 2002, nós tivemos uma reforma processual da Lei 6368, só o andamento do processo como deveria acontecer. E em 2006, já era governo Lula, veio a lei, o governo Lula daquela época, né, Lei 11.343/2006, e essa lei reformou completamente a Lei 6368, né, que é a lei que está em vigor hoje, cujo artigo 28, que criminaliza o porte para consumo, é o objeto daquele recurso que está em análise lá no Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o sistema de normatização aqui no Brasil com relação a esse assunto. Então, a Lei 6368 foi revogada, a Lei 10.409 também foi revogada e hoje está em vigor a Lei 11.343 de 2006. Então, bom, mas o que são consideradas drogas ilícitas, afinal, para a lei? O artigo 1º da lei, né, lá no seu parágrafo único, ele diz o seguinte, ó, são drogas ilícitas, substâncias ou produtos capazes de causar dependência
assim especificados em lei ou relacionados em lista atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União, entenda-se Ministério da Saúde. Então, o que é droga ilícita? Primeiro, é a substância capaz de causar dependência. E segundo, que esteja figurando numa lista de substâncias que são proibidas. Essa lista é dinâmica porque as drogas vão sendo criadas, inovadas, e aí o poder público, aí no caso a União, ela vai publicando ali quais drogas são de fato passíveis de serem consideradas como tráfico de drogas se houver a comercialização ilícita. Ai, Salim, mas os médicos não prescrevem drogas que causam dependência? Sim, mas olha só, aí você está adquirindo aquela substância e ministrando no seu corpo sob a supervisão e prescrição de um médico, né? Então ele precisa ter o acompanhamento médico para isso. Então está aí a definição de droga ilícita como está posto na lei, né? Aqui, rapidamente, óbvio que a ideia não é abordar todos, mas são os crimes que estão previstos aí na lei de drogas, desde o 28 até o 40, que traz causas de aumento, e os mais importantes, porte para consumo, 28, 33, que é o tráfico de drogas, já vou projetar para a gente ver. O tráfico privilegiado, que na verdade é um redutor de pena quando é considerado um pequeno traficante, né? Aí tem todas as regras ali para reconhecer o indivíduo como pequeno traficante. O crime de associação para o tráfico, né? Quando 3 ou mais pessoas se reúnem para a prática estável, habitual, né, da traficância. E o artigo 40 traz várias causas de aumento de pena. Por exemplo, quando o tráfico de drogas envolve menor, quando o tráfico de drogas é praticado nas proximidades de estabelecimento de ensino, de educação, o tráfico interestadual, enfim. Ali o artigo 40, ele traz várias situações que podem caracterizar aí causa de aumento, né? Então, o que é, para efeito da lei, o porte para consumo? Então o artigo 28 ele diz o seguinte, ó lá: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal. Então vejam que o artigo 28 ele está especificando que esse porte é para consumo pessoal. Droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetida às seguintes penas. E vejam só, a partir de 2006, até 2006, a pena para o usuário era prisão. A partir de 2006, como eu disse, a lei que está em vigor, que foi elaborada e entrou em vigor dentro, né, do governo Lula, nós não temos mais a previsão de pena de prisão. Agora, o usuário ele recebe uma pena de advertência sobre os efeitos ilícitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então não há mais prisão prevista para esse tipo de conduta. Então é esse artigo aqui que está em discussão lá no Supremo Tribunal Federal, que ele seria considerado inconstitucional porque ele feriria o princípio da autonomia da vontade do indivíduo e ele consumindo droga, ele não está causando nenhum outro problema para outras pessoas. Essa é a tese levada pela Defensoria Pública. E aqui nós temos então o crime de tráfico de drogas. E aí são vários verbos, né? Vou falar rapidamente, ó. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas. Olha só a galera da balada aí, ó. Ainda que gratuitamente, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então vejam, que até mesmo entregar gratuitamente, sabe aquela, né? Tá aqui o baseado. Você pode ser considerado traficante se você praticar essa conduta. Então veja que são vários verbos descrevendo várias condutas que podem caracterizar o crime de tráfico de drogas. E aqui sim, nós temos a previsão de pena de reclusão que vai de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Então o traficante tem previsão de prisão, o usuário não há previsão. Então, eu vou mostrar aqui um gráfico, muitos estudiosos do tema alegam, inclusive, que essa forma de tratamento da lei em 2006, ela causou uma explosão de prisões por tráfico de drogas. Por quê? Porque como o usuário passou a não sofrer mais prisão, né, entende-se que isso foi um estímulo ao consumo de drogas. E se houve estímulo de consumo de droga, mas a venda continuou proibida, muitas pessoas são presas ali na biqueira comprando drogas como se fossem traficantes. Então, houve um aumento muito grande. Olha, a gente observa de 2006, esses dados vão até 2016, nós estamos falando aí de 7 anos atrás,
né? Hoje o número de prisões é muito maior, eu posso dizer, assim, aí é uma percepção. Lá no gabinete, no tribunal, nós recebemos aí, de todos os processos que nós recebemos, em torno de 50% a 60% deles têm relação com o crime da Lei 11.343 de 2006. Então, realmente, é um grande problema. Ou seja, se nós liberarmos o consumo, mas continuarmos mantendo a venda proibida, a situação ainda pode piorar mais em termos de prisões aí, né? Nesse gráfico. Outro gráfico, né? E aí prisões federais, tá, pessoal? Isso aqui não está mostrando a realidade do país inteiro das prisões estaduais. Em prisões federais, 30% dos presos são presos por tráfico de drogas, né? Aqui também um mapa, né? Um infográfico que traz aí a distribuição dos países que mais consomem proporcionalmente maconha, né, no mundo. Então nós temos aí a Islândia, Estados Unidos, Nigéria, enfim, um rol de países, né, um mapeamento. Aqui o nosso querido Brasil, né? Dos 12 países da América Latina, nós temos fronteira seca com 10 países, além de toda a fronteira oceânica que nós temos. Então o Brasil é assim, é poroso pra caramba, né? E o que eu quero mostrar para vocês são as rotas, né? Então o primeiro mapa aqui, ó, as rotas que são verificadas de entrada ali na região amazônica da droga, né? Então dá para ver aí, é uma área gigantesca, muito difícil de fiscalizar. Óbvio que hoje nós temos tecnologia, drones, enfim. A Força Aérea Brasileira também faz um trabalho de fiscalização, as Forças Armadas em geral, junto com a Polícia Federal, mas é muito grande, né? Muito difícil de fazer um controle extremamente rigoroso. Ali, a rota de saída pelo Nordeste, né? Então nós temos 3 portos muito importantes ali no Nordeste, Fortaleza, Natal e Recife, e esses portos, eles são ali corredores de saída da droga para a Europa e África, né? Nós temos também aqui, ó, um mapa mostrando as rotas já na região sul, né? Bolívia, Paraguai e Argentina, envolvendo Mato Grosso, Rio Grande do Sul ali, como que a droga entra ali pela região sul, dá pra gente visualizar. E também aqui no caso do Sudeste, né? Como que a droga chega principalmente ao Porto de Santos. O Porto de Santos, maior porto da América Latina, também, infelizmente, é uma rota muito, muito importante de saída de drogas aí para outros países, principalmente para a Europa, né? Aqui eu trago, olha, um informe de 2023 do Escritório de Drogas das Nações Unidas, que eles estão muito preocupados com o aumento de consumo de drogas injetáveis, o aumento de consumo de drogas injetáveis no mundo todo. Então, esse tipo de consumo ele é muito alarmante, né? As autoridades mundiais estão preocupadas, como vocês viram no vídeo aí, né? O fentanil, o que ele causa ali na pessoa, a quantidade de mortes, estima-se aí que já morreram mais de 100 mil americanos de overdose, são 300 por dia, todo dia, amanheceu, escureceu, deu as 24 horas, 300 americanos estão perdendo a vida aí em razão de overdose com a mistura do fentanil com outras drogas, né? Então aí o mapeamento feito pelas Nações Unidas. E eu vou deixar projetado para vocês, né? Se quiser pausar o vídeo aí para dar uma lida, não vou ficar aqui pontuando, mas alguns argumentos favoráveis e outros contra que a gente encontra aí, né, nos debates, nas discussões a respeito do tema da regulamentação das drogas. Eu acho que de fato é um tema que deve ser discutido no Poder Legislativo. Por quê? Se a gente simplesmente autorizar, eu imagino que não vai ser isso que o Supremo vai, no final das contas, decidir. Mas se simplesmente a gente permitir o porte para consumo e deixar ainda proibida a comercialização, nós vamos ter um agravamento do problema. Então, se o Brasil optar por regulamentar, não estou dizendo qual é a melhor, só estou dizendo, analisando as opções. Se o Brasil de fato opta por regulamentar, é melhor ele fazer como vários países da Europa fizeram. Quem já teve a oportunidade de viajar para a Europa, Portugal, ou mesmo aqui, Uruguai, né? Eu estive no Uruguai em 2022 e lá você tem lá os coffee shops, o lugar para consumo, tal, você compra e consome. Portugal você tem isso, na Itália você tem isso, eu vi na Grécia também,
nós temos aí Holanda, enfim, outros países, como a Dinamarca, eu projetei o vídeo aí para vocês verem. Então, existe a regulamentação ponta a ponta, né? Tanto a produção, comercialização, distribuição e venda, como o porte para consumo. Se você normatiza só uma parte e a outra deixa na clandestinidade, eu acredito, por tudo que eu já vi, pelo que eu vejo nos processos que chegam no tribunal, que o problema talvez piore, né? Se ele não for organizado e regulamentado de ponta a ponta. Não estou dizendo com isso que a melhor coisa a fazer é regulamentar. Tirem as conclusões de vocês. Eu só trouxe informações para que você possa refletir sobre este problema. E para finalizar, como sempre, eu gosto de trazer uma mensagem, né? Nosso querido Platão aí, com uma mensagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem comentários para que eu possa, inclusive nesse formato, né? Como uma sala de aula, se ele é mais agradável, se é melhor ali o modelo anterior que eu gravava vídeo sentado, fazendo a transição de imagens. Deixem comentários se gostou, se não gostou. Crítica é sempre bem-vinda, né? Claro, com educação, não precisa me xingar, mas crítica é sempre bem-vinda. Deixa aí os comentários para que eu possa aprimorar, até porque a minha pretensão é gravar cursos neste formato. Eu quero saber se ele é agradável, é bacana. Legal? Um grande abraço aí para vocês.